Vamos assim, amados irmãos, elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso divino Mestre Senhor, rogando as suas bênçãos a todos nós que aqui nos encontramos, aos nossos familiares que estiverem distantes, a toda a humanidade sofredora, que Jesus possa estender as suas mãos magnânimas, balsamizando as nossas mazelas que nos fazem sofredores, e agradecendo a mais este momento, a mais esta oportunidade de nos confraternizarmos, de aqui nos encontrarmos, formando aqui na Casa Espírita as nossas famílias, fortalecidas pelos laços espirituais, e aos divinos benfeitores que, sob a proteção do nosso Divino Mestre, também nos inspira, ao mesmo tempo que incentiva-nos a procurarmos a nossa melhora, nos dando forças e energias para que tenhamos sempre como lutarmos e vencermos as nossas dificuldades a caminho do bem. Então nós agradecemos e dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Olha que coisa maravilhosa, né? A doutrina espírita, abençoada como é, permite-nos compreendermos que a nossa luta para a nossa própria melhoria se faz de um esforço muito grande da nossa parte. E essa dificuldade nós encontramos é porque ainda estamos endurecidos, robustecidos, permitindo que alguns sentimentos não desapeguem de nós, ou que nós não desapegamos desses sentimentos. E dentre esses sentimentos, nós falamos do amor, nós falamos do egoísmo. É claro que o amor é a energia que impulsiona a todos nós para o caminho do bem, enquanto o orgulho e o egoísmo faz-nos e nos leva a um sentido diferente. E quando nós falamos sobre isso, nós nos lembramos o quanto ainda estamos resistentes em determinados vícios, e que nós nos sentimos bem realizando ou adentrando esses vícios. Porque se nós tivéssemos um pouco de humildade, nós seríamos mais benevolentes. Se nós tivéssemos um pouco de amor para com os nossos semelhantes, nós perdoaríamos todos os tipos de ofensas. Se nós tivéssemos um pouco mais de compreensão e boa vontade para colocarmos em prática tudo aquilo que nós já aprendemos. Nós estamos convivendo junto aqui nesta Casa Espírita há uns 3, 4 anos. Embora nós tenhamos uma diversidade muito grande nos temas, a doutrina espírita é muito repetitiva quando se trata de orgulho, de egoísmo, quando se trata de amor, de fraternidade. E isso leva-nos a tirarmos conclusões antecipadas de inúmeras circunstâncias que nos são apresentadas. E nós somos os primeiros a opinarmos. Quando nós ouvimos algum relato de uma pessoa contando uma história, nós já nos colocamos de pronto para a solução daquele problema e dizendo que se fosse eu, seria assim, seria assim. Ah, se fosse eu, faria desse jeito, não faria do jeito que está feito. Se você quiser uma solução para o seu problema, está aqui, ó. Tá, nós temos a resposta e a solução do problema na ponta da língua. Mas as coisas não acontecem dessa maneira.
Quando nós observamos a televisão e vemos aqueles casos que nós achamos que são insuportáveis para nós, de imediato nós pensamos: o Brasil é um país de leis muito frouxas, porque aqui não tem uma prisão perpétua, a pena máxima é de 30 anos. Aqui nós não temos uma pena de morte. E de imediato nós já julgamos as pessoas, fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer. Por quê? Porque nós compreendemos que somente a providência divina tem a autoridade suficiente para avaliar os casos mais difíceis. Os casos mais difíceis, a providência divina tem a solução para eles. Mas em nós? Muitas vezes nós nos perguntamos: puxa vida, como é que o juiz fulano de tal julgou essa situação assim, assim, e dentro desta circunstância, essa pena foi muito branda, foi muito isso, foi muito aquilo, ou foi muito severa? Depois nos vem à mente que nós precisaríamos, dado a complexidade de determinadas situações, nós percebemos claramente que não estamos aptos para avaliarmos as inúmeras situações que acontecem no nosso dia a dia. Mesmo aquelas que, à luz da doutrina espírita, nós imaginamos que seria fácil de tomarmos uma posição, quando nós refletimos melhor, nós percebemos que não estaríamos aptos a tomarmos uma decisão e manifestarmos de imediato aquilo que nos vem à mente em relação a uma situação ou em relação a qualquer circunstância que nós nos encontramos. Então nós precisamos avaliarmos melhor, deixarmos que os sentimentos de amor e de fraternidade preencham o vazio que já deveria estar preenchido há muito tempo, ocupando em nossas mentes, em nossos corações, os nossos sentimentos, para que nós pudéssemos avaliarmos melhor, verdadeiramente com fraternidade, tomando atitudes verdadeiramente cristãs nas inúmeras circunstâncias que nós percebemos e que nós de imediato fazemos uma opinião totalmente desconexa e errada, qualquer que seja o fato. Embora nos pareça claramente que aquilo é muito simples e que tomarmos as decisões seriam extremamente fáceis, mas recarregaríamos em nós, quando estivéssemos no plano espiritual, que não tivéssemos atitudes que deveríamos ter, que deveríamos tomar determinadas atitudes que não tomaríamos. Porque naquele momento que nos vem à mente, de imediato nós encontramos a solução para tudo. Mas depois, falando, entre aspas, com os nossos botões, nós percebemos que aquela situação é bem mais complexa do que de imediato para nós se apresentar. E quando nós falamos sobre isso, nos vem à mente das inúmeras circunstâncias e situações que nós encontramos no Evangelho, mas também nos vem à mente inúmeras situações de decisões do nosso judiciário em relação a inúmeras pessoas. E nós voltamos ao Evangelho. Quando Jesus se encontrava próximas às pessoas, todas com as pedras nas mãos, na expectativa de apedrejar ou lapidar Madalena, como se relata na Bíblia, no Evangelho, flagrada em adultério.
E Jesus, modelo e guia da humanidade, quando foi lhe perguntado se eles deveriam fazer a lapidação, porque a lei mosaica não é aquela lei que Moisés recebe no Monte Sinai, mas uma leis que ele elaborou, leis civis que ele elaborou, para que pudesse ter um domínio sobre aquelas pessoas que saíram do Egito e acompanhavam. Jesus lhe responde de imediato àquelas pessoas: se dentre vós tiver alguém sem pecado, que atire a primeira pedra. Certo. Isso oferece-nos uma circunstância, não da simplicidade que aparentemente o caso encerra, mas sim para refletirmos melhor sobre as inúmeras circunstâncias que nós nos encontrarmos, para que tenhamos condições de elevarmos os nossos pensamentos, mentalizando aos nossos benfeitores, nossos anjos guardiões, para que venha-nos à mente uma inspiração, a fim de que não cometamos nenhuma bobagem, a fim de que não tomaremos decisões errôneas em detrimento a esta ou aquela situação. E por que essa complexidade toda? Porque todos nós seremos julgados conforme julgarmos os nossos semelhantes. As penas que nós receberemos serão as mesmas penas que nós avaliarmos os nossos irmãos. E na circunstância que estávamos relatando, que Jesus oferece: dentre vós, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Relata-nos o Evangelho que as pessoas ficaram como que paralisadas, raciocinando. Aos poucos foram deixando as pedras caírem das suas mãos, e também aos poucos foram saindo um após o outro. Mas relata-nos também o Evangelho que as pessoas mais velhas que eles se encontravam foram aquelas que saíram primeiro. E baseado na idade que hoje nós nos encontramos, olhando para o nosso passado, a nossa mocidade, a nossa adolescência, nós percebemos que cometeramos também muitos erros e que nós gostaríamos de esconder dos nossos filhos estes erros, porque nós não suportaríamos neles atitudes semelhantes àquelas que nós praticávamos ou que nós praticáramos. Somente esse raciocínio já é o suficiente para que nós tenhamos, em qualquer que seja a circunstância, um pensamento cristão, para que tenhamos condições de encontrarmos uma solução cristã nas diversas circunstâncias em que nós nos encontrarmos, para que nós permitamos que a benevolência, para que nós permitamos que o perdão das ofensas fale mais alto em nossos corações, onde quer que estejamos, enfrentando as dificuldades que estivermos enfrentando. Porque certamente, na idade que nós nos encontramos, nós já erramos muito mais do que os nossos filhos, que são às vezes adolescentes ou jovens. E certamente, se os nossos pais forem relatarem para os nossos filhos o que nós fizéramos quando tínhamos a idade deles, nós ficaremos constrangidos, nós ficaremos numa situação embaraçosa, porque jamais gostaríamos que eles repetissem ou tivessem a mesma conduta perante as mesmas situações que nós nos encontrávamos quando tínhamos as suas idades. Quando nós vemos na mídia situação como nós víramos num passado não muito distante sobre o maníaco do parque, quando nós vemos jovens americanos atirando nas pessoas, nas escolas, seus companheiros de classe ou de escola, nós imaginamos de imediato
pô, tem que matar esse cara, pena de morte para ele, nós já de imediato adentramos uma lei, uma atmosfera vibracional extremamente negativa, que fará que nós nos sintamos mal perante o recebimento das energias que nós emitiramos das nossas mentes através das nossas vibrações mentais. Porque, como sabemos, elas vão e retornam para nós mesmos. E pela consciência cristã, espírita cristã que nós já desenvolvemos em nós, pela sensibilidade que nós já desenvolvemos em nós, nós sentimos de imediato aquele impacto extremamente negativo que foi gerado através da usina formada pelo nosso cérebro para atingirmos aquilo que nós estamos neste momento mentalizando. Precisamos um cuidado muito grande, não somente com essa usina geradora de vibrações mentais, boas ou más, ou neutras, para evitarmos a emissão de energias negativas que atingirá aquelas pessoas às quais nós direcionamos a nossa mente, mas também a nós mesmos, ao mesmo tempo que outras energias se perderão no espaço, mas não será como aquelas balas perdidas do Rio de Janeiro. Ela já tem um alvo certo, da mesma forma que as balas perdidas também já tinham o alvo certo para elas. Não, aconteceu esse caso, não, fulano de tal prédio assim, os caras atirando, teve uma bala perdida lá que atingiu uma pessoa assim e morreu na hora. Evidentemente que não existe essa bala perdida. Esse endereço inconsciente desse projétil é uma vibração que nós elaboramos, que nós direcionamos, e que alguém que se encontrando nessa mesma vibração recebe esse projétil como se fosse uma bala perdida, mas não é, ela tem um endereço certo. É como se fosse um míssil teleguiado. E verdadeiramente é, porque ele é teleguiado através das nossas vibrações mentais, atingindo as pessoas. Porque vocês imaginam que alguma coisa pode acontecer por acaso? O Pai Celestial não tem nas suas mãos as rédeas das inúmeras circunstâncias que nós nos encontramos? 11. Evidentemente que tem. E que o acontecido não é um acaso, mas sim uma condição em que aquela pessoa merecia receber aquele projétil, porque entre nós não existe inocentes. Todos nós somos pecadores, extremamente endividados para conosco mesmo em relação ao nosso semelhante, e que a nossa luta é constante, e que a nossa luta constante da nossa melhoria é que um dia nos proporcionará dias melhores. Quando nós compreendermos e tivermos em nós aquele sentido verdadeiro, aquele sentimento verdadeiro, para que tenhamos constantemente, a qualquer dia da noite, ou a qualquer hora do dia ou da noite, comprometimento com as energias que nós estivermos emitindo para o espaço. E também um compromisso com aquilo tudo que nós já aprendemos ou aprendéramos com essa magnífica doutrina de luz que nós chamamos de doutrina espírita, para que perante essa responsabilidade tenhamos uma vigilância maior para não fazermos julgamentos onde quer que estejamos. E prosseguindo com aquela parte evangélica que nós vemos no Evangelho, quando Jesus, Madalena vem ao seu encontro, porque as pessoas saem e ele continua escrevendo na areia, e que Madalena vem ao seu encontro e ele de imediato: mulher,
Onde estavam aqueles que te condenaram? Não sei, mestre, se foram. Vai-te que eu também não te condeno. Olha, existiria alguém com mais autoridade moral do que ele para que pudesse julgar, absolver ou condenar uma pessoa? Ninguém, dentre todas aquelas pessoas que já passaram pelo nosso planeta, com tanta condição moral, com tanta autoridade moral, para julgar a qualquer um de nós, não fez. E se nós fizermos um retrospecto mental, se nós buscarmos o livro dos Espíritos, quando nós estivermos tendo conhecimento da autoridade que nós temos através do nosso livre-arbítrio, para tomarmos as decisões que nós desejarmos. Evidentemente que cada decisão traz a sua consequência, a sua responsabilidade. Mas o Pai Celestial permite-nos o livre-arbítrio para tomarmos as decisões que nós desejarmos. Mas teremos responsabilidade para com elas. E Ele oferece-nos um livre-arbítrio de forma que quando nós nos encontrarmos nas condições de réu, eu não estou dizendo réu perante a providência divina, mas sim perante as leis dos homens. Porque quando nós somos avaliados e julgados perante a lei dos homens, nós somos réus. O Pai Celestial permite-nos, através do nosso livre-arbítrio, para que compreendamos melhor a circunstância que nós estávamos relatando, permite-nos que, através do livre-arbítrio, nós julguemos a nós mesmos. Através da nossa consciência. O Pai Celestial não envia-nos um carrasco para que faça as algemas, para que nos coloque aprisionados em algum lugar, para que nós estejamos para recebermos, digamos, uma decapitação, como nós vemos nos filmes, os carrascos decepando cabeças. Não é isso que nós vemos? E nós imaginamos que Deus, o nosso Pai Celestial, nos julgaria nesta circunstância, mas não nos julga. Permite-nos que nós julguemos a nós mesmos através da nossa consciência. Claro. Aí assim, eu não consigo conceber, por exemplo, um pai que esquece um filho dentro do carro, a criança morre sufocada. Eu não consigo conceber um pai e uma mãe que bate uma criança até matar. Entendeu? Eu não julgo, mas eu acho que falta fé, falta amor, falta leis mais severas, pelo menos aqui no nosso país. Que as pessoas, eu acho que se as leis fossem mais severas, punissem com mais vigor, evidentemente que estas circunstâncias oferecem um N enorme, infinito, para que haja esse N de variáveis para encontrarmos o bom senso nestas circunstâncias. Mesmo que nós estejamos pensando que isso é uma situação difícil de tolerarmos e aceitarmos, nós, primeiramente na condição de espíritas, nós compreenderemos que esses irmãos estão profundamente perturbados por energias negativas, irmãos mais infelizes ainda, que inspiram essas atrocidades, ao mesmo tempo que vai aumentando os seus compromissos kármicos. Então, existe essa circunstância em que nós estaremos, como diz, perturbados, obsidiados. Como é que a psicanálise chama a obsessão?
Vocês sabem sim. Depressão é um início. E o cara que dá 15 anos, dá um tiro, ninguém sabe o que ele matou. Sim, mas só de atentar para fazer correr o sangue do teu semelhante, existe uma energia abstrata, desconhecida, para que adentre o nosso ser e estimule nas pessoas um ódio tão grande, uma ira tão grande, que permite que ele atue com o seu semelhante sem que ele tenha feito nada. A intenção é a violência, né? Porque se a pessoa tem mágoa um do outro, então existe, digamos assim, aparentemente, porque não existe motivo verdadeiro para tirar a vida de ninguém, uma situação de um confronto muito grande, principalmente se as forças forem equivalentes. Mas se for um adulto contra uma criança, não existe essa equivalência. Se alguém que está com uma arma extremamente poderosa, também não existe equivalência, porque o outro está de mãos limpas. É uma situação totalmente desigual. E então a doutrina espírita explica-nos e esclarece-nos a respeito destas situações. E mesmo nos encontrando indignados com determinadas situações, nós deveremos raciocinarmos, fazermos as nossas preces, as nossas orações, para sairmos daquela faixa vibracional, não nos encontrarmos nela, porque os nossos pensamentos, essa usina geradora, vai gerar um desconforto distante em algum lugar, em alguma pessoa, servindo como um elemento negativo, a fim de levar aquelas pessoas a algum mal. Então, desta maneira, que o Pai Celestial permite-nos o livre-arbítrio, que a nossa própria consciência possa fazer a nossa condenação. Mas a justiça divina, extremamente justa e misericordiosa, permite que julguemos-nos a nós mesmos. E então nós seremos julgados conforme nós julgarmos. A nossa indulgência será proporcional à indulgência que tivermos ou que temos com as faltas alheias. Se eu sou indulgente para com as faltas do meu semelhante, eu também, a minha consciência não me permitirá indulgência para comigo mesmo. Vejamos, irmãos, o comprometimento, a responsabilidade de, naqueles momentos que nós estivermos diante do aparelho de televisão, que nós estivermos, digamos assim, à procura de um relax, nós tenhamos condições de procurarmos uma sintonia com responsabilidade. Aí alguém me diz: se for para assistir o Edir Macedo, eu prefiro quebrar a televisão. Eu assisto o Ratinho, mas não assisto o Edir. É bem uma piada, uma gracinha, mas existe essa situação. E eu coloquei lá no Ratinho ou no Datena e vejo aquela atrocidade que eu não consigo me livrar dela, porque ela já está impregnando a mim mesmo. Por isso, ou por outros motivos também, que nós tenhamos sempre, em todas as circunstâncias das nossas vidas, uma atitude espírita cristã. Mas não é essa atitude espírita cristã que nós queremos nos revestirmos dela. Muito mais para mascarar aquilo que verdadeiramente nós somos. Mas que seja uma conduta espírita cristã verdadeira na sua essência. Evidentemente que se nós somos todos imperfeitos, não poderíamos adotarmos uma conduta espírita cristã no extremo da sua pureza, porque nós não nos encontramos nessa fase ou nessa faixa. Mas que nós tenhamos ao menos a decência ou a prudência de emitirmos o mínimo possível
de radiações deletérias que se perderá nos confins do universo, atingindo pessoas. Eu não sei se vocês já viram aquela passagem, quando alguém se encontra num lago, que ele joga a pedra, ela sai repicando sobre a água sem afundar. Vocês já viram essas circunstâncias? As pessoas da cidade parecem que é mais boba do que as pessoas da roça. Porque nós da roça já fizemos isso várias vezes, por isso nós encontramos o exemplo. Desta forma, ela vai sair salpicando daqui e ali até atingir inúmeras pessoas e perder a sua energia. E isso oferece-nos a responsabilidade para com os nossos atos e as nossas atitudes. Porque sempre que nós formos extremamente rigorosos para com o nosso semelhante, nós somos rigorosos justamente porque ele apresenta as mesmas falhas que nós apresentamos nas inúmeras circunstâncias do nosso dia a dia. Aquilo que eu não tolero no meu semelhante é porque eu tenho aquelas falhas. Porque verdadeiramente, se nós convivêssemos uns com os outros, somente com as virtudes de cada um, se nós pudéssemos selecionar nas pessoas apenas as virtudes que eu desejo, vamos deixar isso aqui guardado, vamos aproveitar só as virtudes que ela tem, que ela tem, que ela tem, que ela tem. São diferentes essas virtudes, mas são virtudes, e conviver com as virtudes, com a bondade, com o amor das pessoas, é extremamente benevolente para com todos. Mas convivermos com as diferenças, das dificuldades, das fraquezas que todos nós possuímos, faz com que as pessoas possam fazer uma avaliação totalmente diferenciada de uma pessoa para outra. Porque aquilo que eu detesto no meu semelhante é justamente as falhas que eu carrego comigo por muitas e muitas reencarnações e que ainda não consegui me livrar delas. É uma luta. Pensa que arrumarmos um trabalho e ganharmos apenas um salário mínimo. Pensa que é mais difícil do que conviver com esses defeitos, com essas falhas? Não. É mais difícil conviver com essas falhas do que conviver com um salário mínimo. Do que viver com um salário mínimo. E nós carregamos essas falhas conosco há muitas e muitas encarnações. Nós podemos até dizer que nós não conhecíamos naquela época, nas encarnações anteriores, as orientações da doutrina espírita, mas também não podemos nos furtar de que Jesus já havia oferecido-nos os ensinamentos que nós conhecemos, porque a doutrina espírita apenas nos faz relembrar de tudo quanto Jesus nos ensinou. Ficamos com pouquíssimas opções para fazermos a nossa autodefesa, porque verdadeiramente nós somos severos para com o nosso semelhante, mas somos benevolentes para com as nossas falhas. Nós toleramos as nossas falhas, nós até acobertamos-as com uma certa doce, candura, disfarçatez. Não, de uma maneira tão assim, tolerante. assim, nós cobrimos como se nós estivéssemos cobrindo as brasas, aquele pouquinho de cinzas. Minimizamos. Nós somos tolerantes e deixamos elas bem discretas. Vocês já viram aquela serpente do deserto? Os vídeos de uma serpente do deserto? Ela é da mesma cor da areia.
ela vai se acomodando ali, fica só com a cabeça de fora, mas alguém para ver uma serpente do deserto naquela areia, tem que ter uma evidência que não existe como, porque com os olhos não dá para perceber. Alguém com muita perspicácia, experiência e vida naquele deserto, com 40, 50, 60 anos convivendo naquele deserto, aprendendo desde criança a detectar onde ela se encontra, talvez não seja ofendido por ela, mas dificilmente alguém consegue vê-la. É assim que nós fazemos, na disfarçatez das nossas falhas, naquela benevolência que nós queremos demonstrar para as pessoas, mesmo compreendendo que nós não somos aquilo que nós queremos mostrar, ou seja, enganando mais ainda. E de imediato, aquilo que nos vem à mente é pura e simplesmente o fato de nós tomarmos consciência, fazermos avaliações dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Porque quando nós fazemos uma avaliação que existe algo novo e nós não temos elementos comparativos com esse algo novo, nós tememos esse algo novo, mas quando surge-nos um algo novo e nós temos condições de fazermos uma analogia com esse algo novo, nós encontraremos com mais facilidade respostas e soluções para as inúmeras circunstâncias que nós nos encontrarmos nelas. Porque nós temos um parâmetro, e o parâmetro que nós utilizamos hoje é o parâmetro de esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, mesmo sabendo que Jesus já havia nos ensinado tudo isso há 2000 anos atrás, e que a doutrina pura e simplesmente nos ensina a conhecermos o mundo espiritual ao mesmo tempo que permite-nos e faz-nos relembrarmos de tudo quanto Jesus havia nos ensinado. Desta maneira, se nós almejarmos verdadeiramente adentrarmos o reino de Deus, se eu quero comprar o meu bilhete para chegar até o reino de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, perdoar todos os tipos de ofensa que surgem, ser indulgente para com as faltas alheias e a benevolência para com todos. E dentre esses tipos de benevolência está o perdão de todas as ofensas. Ao mesmo tempo que nós faremos uma autoanálise e uma autoavaliação daquilo que nós estamos demonstrando ou neste momento. Desta forma, irmãos, nós nos sentiremos esperançosos para que quando nós deixarmos o mundo físico, nós tenhamos esperança de sofrermos o mínimo possível. Mas sempre que nós falamos sobre o desencarne, ele traz-nos um certo medo. Quem tem medo de desencarnar aqui? Eu, se perguntarem, eu quero. É um medo do desconhecido. Justamente. Mas não é desconhecido. 25, 26. Pelas reencarnações que nós já tivemos. Mas a gente não lembra. Não. Mas nós presumimos. A lembrança é falha, mas nós presumimos, baseado no medo que nós temos. Como eu, da última vez que eu desencarnei, que eu passei alguns segundinhos no umbral, porque não foi nem dias, eu não tenho medo de desencarnar, porque não sofri quando estiver lá. É por causa da modéstia, né? Então, bondosos irmãos,
Existe alguém que desencarna e vai direto? Existe, né? Raríssimo. Posso contar uma história? Vocês já ouviram falar no... Eu sei que... É daquele que o acompanhava. Vocês já ouviram falar no Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Quando ele chega, acorda no mundo espiritual, ele está sendo sacudido pela Celina, emissária da Mãe Maria. Já contei essas histórias aqui, porque sempre que surgir, não existem exemplos mais realistas do que esses, né? Foi semana passada? Pô, meu Deus, na próxima eu vou contar de novo para vocês não esquecerem mais. Então a Celina balança o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, desencarnado no dia 11 de abril de 1900, e ele acorda. Bezerra, acorda, Bezerra, acorda. Olha, Bezerra, a Mãe Maria Santíssima mandou dizer, caso que você adentrando ao mundo maior, como você já adentrou, você pode escolher o local em que você desejar ficar. Qualquer planeta. Poderia sair da atmosfera do planeta Terra. E ele recusa. E pede para que lhe seja permitido permanecer aqui na pátria do Cruzeiro, que é o Brasil, consolando os sofredores. Mas ao mesmo tempo que ele está falando isso com a Celina, emissária da Mãe Maria Santíssima, ele ouve um burburinho lá de fora. E quando ele olha aquela multidão, igualzinho a nossa sala aqui, ó, essa multidão que não acaba mais. Ele vê aquele burburinho e vai até a janela. Venha, Bezerra, vem ver, Bezerra, vem ver. Ele chega e aquelas pessoas todas aplaudindo, ovacionando-o. Celina, quem são essas pessoas? Ora, Bezerra, essas pessoas são aquelas pessoas que você ajudou enquanto estiveram no mundo físico, sem lhe perguntar os nomes. Você foi caridoso, você beneficiou essas pessoas sem nem saber o seu nome, pura e simplesmente pela vontade verdadeira de fazer o bem. Então é o seguinte, se realmente nós tomarmos esse caminho, nós não teremos medo de nada, porque estaremos confiantes, sabendo que a providência divina é uma justiça justa e perfeita. Duas histórias pequenininhas. Uma conhecida por mim e outra ouvi falar, tá? Conhecida por mim. Eu tinha um dirigente, quando eu comecei a trabalhar espiritualmente, e ele era delegado de polícia. E ele falava para mim, passava um trato de bloqueio, com bandido, etc. Ele dizia para mim que ele não tinha muita prática. O dirigente espiritual dele já tinha mostrado como é. Então ele não tinha medo de trocar tiro com bandido. Então vem o lance de conhecer. Ele fala assim, mas eu não suporto o movimento do dentista. O meu dentista. Então toda vez que o meu dentista vai mexer na minha boca, eu falo, só um minutinho. Eu faço um desdobramento e saio do corpo. Aí ele mexe tudo lá na minha boca, eu fico olhando. Quando ele terminou tudo, aí eu volto. Então, essa é uma historinha. A outra historinha, para mostrar que há pessoas que passam direto. Eu não lembro o nome do livro, talvez até o Mário saiba. Era um caso de uma senhora altamente espiritualizada, porque altamente espiritualizada não é alguém que estuda muito, é alguém que o espírito já é muito Amadurecido. Então o que aconteceu? Normalmente quando você morre, você vai parar dentro do chamado umbral, vamos colocar assim, que é um estado seu, que é das suas culpas, dos seus medos. Esta senhora, além de não ter essa preocupação, ela tinha a convicção de que ela tinha falecido e ela foi na frente do cortejo do caixão dela em forma de agradecimento àquele corpo que lhe acolheu durante toda a vida dela. Então, os videntes que conseguiram visitar viram ela andando na frente do caixão, tranquilo e tal. Então, mas ela já passou direto. Então, nossa intenção verdadeiramente não é atemorizar ninguém, mas conscientizar. E fazendo essa conscientização para que nós... É uma conversão muito difícil, nós compreendemos. Mas que nós precisamos de dar um primeiro passo
uma primeira mudança? Evidentemente que esse primeiro passo, às vezes, é dado nessa vida, mas continuaremos a caminhada na outra vida, nessa busca. E se nós fizermos um retrospecto, nós observamos que 2000 anos é um período muito curto para estas circunstâncias. Como a espiritualidade nos orienta que quem desencarna para reencarnar de novo, isso não é matemático, mas é uma regrinha que às vezes acontece na maioria das vezes. A pessoa que desencarna com 20 anos leva 60 para reencarnar. Quem desencarna com 100 leva 300 para reencarnar. Mas existem aqueles que desencarnam agora, daqui 2, 3 anos, reencarnam de novo, de acordo com as inúmeras circunstâncias que as coisas acontecem. Mas existe mais ou menos essa regrinha, essa lógica. E desta maneira, se nós observarmos 2000 anos, é um período muito curto. Porque se eu vivi até os 50 anos de idade na encarnação passada, eu levei 150 para reencarnar. Então eu vivi 100 com mais 150, se eu vivi 50 com mais 150 são 200. Aí reencarna de novo, vive mais 30, leva mais 90. Então 2000 anos é um período extremamente curto para nós fazermos uma ligação entre Jesus e nós. E consta alguns pesquisadores que o Dr. Bezerra de Menezes fora Zaqueu. Vocês sabem quem era o Zaqueu? Era um homem, chefe dos publicanos, de baixa estatura, que quando Jesus passava, ele compreendendo que jamais conseguiria avistar Jesus por causa da sua baixa estatura, subiu numa árvore chamada sicômoro. E de lá, ele ficou vendo Jesus em cima do galho. Desce, Zaqueu. Importa se eu for jantar na sua casa hoje? Vocês já viram isso no Evangelho, para quem tem o Evangelho. E quando Jesus vai jantar na sua casa e pernoitar, as pessoas censuram Jesus, dizendo que ele estava fazendo, que ele estava, de uma certa forma, procurando pessoas de má vida para hospedar na casa das pessoas. E naquele momento, Zaqueu faz uma análise da sua própria consciência e diz a Jesus: vou dividir minha fortuna em duas, porque o chefe dos publicanos, coletores de impostos, não só colotava para o governo, mas vocês conhecem essa prática aqui, não conhecem? Então é o seguinte, ele já fazia isso, o chefe dos publicanos. Então eu vou dividir a minha fortuna ao meio aos pobres, e aqueles a quem eu prejudiquei, eu vou devolver em dobro, e em alguns casos em triplo, em quíntuplo, perante essa circunstância. Ou seja, ele compreendeu de imediato e pôde fazer essa mudança nele mesmo, transformando o seu sentimento, recebendo as energias de Jesus no seu lar, e certamente essas energias permaneceram por um longo período, que permitiu que ele transformasse os seus sentimentos, e agora reencarnado como Dr. Bezerra de Menezes. Ou seja, o Dr. Bezerra de Menezes, quando esteve no mundo físico na condição de Zaqueu, amadureceu de imediato, fez uma conversão de imediato, para que nesse curtíssimo espaço de tempo ele pudesse ser ele espírito extremamente benevolente, como foi para conosco. A história de Bezerra de Menezes é muito linda, muito linda, extremamente linda. Vale a pena as pessoas se interessarem pela biografia do Dr. Bezerra de Menezes, mesmo sabendo que estudar biografia é uma coisa muito chata, não é verdade? É melhor contar as histórias do Chico, que sem falar da biografia dele, mas a gente sabe um básico. No próximo mês, no dia 6, no dia 13 e no dia 20, eu estarei na Casa Espírita Irmão Alexandre, na Rua Perrela, lá no bairro do Matarazzo, lá próximo do Matarazzo, antigo Matarazzo.
contando histórias do Chico. Mas nós vamos falar com os dirigentes também da Casa Espírita aqui, para que nós também possamos contar as histórias do Chico 3 quarta-feiras consecutivas, embora todas as pessoas que vêm aqui sempre na quarta-feira já me ouviram contar muitas histórias do Chico. Às vezes para vocês repeti-las seriam até maçantes, né? Mas eles não me conhecem, então eu posso contar 3 sexta-feiras consecutivas. Se você quiser, eu posso mandar lá para eles, porque eu trabalhei. Eles ficavam lá. Mas o contrato já está assinado. Isso, exatamente. Bondosos irmãos, tenhamos cautela com os nossos pensamentos. Quando nós observarmos as pessoas numa dificuldade, porque nós passamos no Brasil por um momento extremamente difícil, porque nós deturpamos as coisas. Quando a polícia entra às vezes num combate com o marginal, e a polícia alveja aquela pessoa e que ele perde a vida, os direitos humanos chegam lá e fala que ele é uma vítima da sociedade, mas não vê que o pai de família que ele assassinou antes ou que foi assaltado por ele também é uma vítima daquela violência. Nós deturpamos as coisas aqui. Isso nos mostra que precisamos de mais cautela ainda com os nossos pensamentos. Porque nós, de uma certa maneira, já estamos ficando revoltados de saber que um menor delinquente de 13, 14 anos leva o celular, leva o dinheiro e de quebra dá um tiro na pessoa quando está saindo embora. E nós observamos que esses mesmos irmãos, representantes daquilo que seriam os direitos humanos, jamais irá ao lar de um pai de família derramar uma lágrima num caixão, na beira de um caixão para aquela pessoa. Não vemos uma autoridade eclesiástica frequentando o lar das vítimas, das pessoas que perderam a vida, dos filhos que ficaram órfãos, da falta de rendimento que aquela pessoa trazia para a sua família. Por isso nós não estamos preparados para julgarmos as pessoas, para avaliarmos na essência verdadeira uma coisa justa. Porque quando eu vejo que alguém dos direitos humanos está na casa de um bandido dando força para a família, eu compreendo que eles não estão fazendo errado, mas também compreendo que aquilo tirou a vida de uma pessoa extremamente inocente para que ele pudesse ser julgado e perseguido pelas autoridades. E agora? Como lidar com isso? Como lidar com isso? De um Não. policial eles nunca vão, né? Hã? De um policial. Não vão. Então, quando um policial perde a vida, que também é filho de Deus, que também é um ser humano, que está ali naquele trabalho para realizar aquelas atitudes, Posso? claro. Já que entramos nesse tópico, eu vou contar uma passagem bem rápida para vocês, mas muito interessante. Aquele delegado de polícia, certo? Ele foi assassinado, investigando sobre preso, alguma coisa assim. E na noite, na semana que antecedeu o assassinato dele, ele já pouco vinha na casa espírita trabalhar. Ele veio e começou a levar inconscientemente as coisas que era dele embora. Levou um pagamento, levou um arco e flecha que era dele, levou um cálice com os fios sagrados, levou. E 2 noites antes de terminar do ocorrido, ele conduziu uma noite, nós chamávamos de noite Inca. Ele conduziu uma noite Inca como há poucos se via, onde ele chegou até a psicografar, pintou, ele fez tudo. E na noite do assassinato, a noite que antecedeu o assassinato, ele morreu, acho que era 6 horas da manhã, alguma coisa assim. Alguns trabalhadores não dormiram direito, inclusive eu. Minha mãe, que nem tem nada a ver com isso, também não dormiu direito. Bom, aí fomos acordados para a notícia na televisão e tal, um monte de coisa.
Passado alguns dias, a gente tentando refletir sobre tudo isso que aconteceu, uma das pessoas que trabalhavam conosco, ela teve, eu não sei bem como foi, uma visão, que alguém falou, alguma coisa assim, e ela trouxe a seguinte história para nós. Todos nós, inclusive minha mãe que nem fazia parte, todos foram convidados a participar de uma grande festa que haveria. Então, quer dizer, para nós foi uma tragédia, não é? Então, como poderia ser no plano astral uma grande festa? Todos foram convidados. Então, existe uma série de circunstâncias que nós, que é o que o Marco está dizendo, nós não estamos preparados para entender. Mas não quer dizer que tudo que está acontecendo não está certo. Só terminando, só para invadir aí, porque quando estamos com esse comentário de que na casa do policial ninguém vai e vai por aí afora, nós estamos falando da lei do olho por olho, dente por dente. Cabe nos nossos dias atuais essa lei que foi aplicada há tempos atrás? É desta maneira que nós levamos os irmãos à reflexão. Não estamos preparados para fazermos uma avaliação justa. Não temos experiência na área, não temos competência para isso. Então, o que nos restaria realmente fazermos? Elevarmos os nossos pensamentos. Na circunstância de um franco atirador, na circunstância de uma pessoa como o maníaco do parque, na circunstância como um delinquente que, além de levar os pertences da pessoa, ainda atira nele para lhe dar um troco. Mas sim colocarmos tudo isso nas mãos da espiritualidade maior, que saberá conduzir esta situação. Então resta-nos a oração, a prece, uma rogativa sincera e verdadeira, colocando ainda mais nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo essa situação, sem permitir que nós nos contaminemos com tudo isso. Evidentemente que vai ficar algum reflexo, vai ficar algum resíduo dessas vibrações em nós mesmos, mas é um treinamento que nós iniciaremos e vamos perseguindo, porque também compreendemos que pessoas como o maníaco do parque, me perdoa se está esse nome, mas que nós, ao invés de julgá-lo mentalmente, nós deveríamos rogar para ele, sabendo também que ele é uma vítima de inúmeras circunstâncias. Mas, evidentemente, que as famílias que perderam aquelas pessoas também não entendem dessa maneira, porque lhe tiraram a felicidade, tirou o brilho, tirou a vida das pessoas que eles amavam. E tudo isso, então, nós só poderemos fazermos de uma maneira: permitir que a providência divina conduza a essa situação. Permitir que a providência divina, colocarmos nas mãos da providência divina esta e todas as outras circunstâncias em que nós tivermos que fazermos avaliação do comportamento deste ou daquele irmão, para que apenas o departamento especializado da providência divina possa assim fazer. Que assim seja, graças a Deus. Então, bondosos irmãos, encerrando as nossas singelas atividades, nós conclamamos aos irmãos aqui presentes para que elevem os pensamentos de Jesus, colocando em suas mãos magnânimas e bondosas as situações e circunstâncias que às vezes embaraçam-nos o discernimento, para que os nossos irmãos possam fazer avaliação no mundo invisível, proporcionando a cada um aquilo que lhe cabe. E mais uma vez, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, sempre confiantes no Divino Mestre Senhor, para dizermos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes,
mas livrando de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, não nos esqueçamos, que quarta-feira que vem nós faremos chamada de novo. E gostaríamos de receber aqui todos os irmãos presentes na próxima quarta-feira com novas histórias.